de convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 10. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, entregar aqui ao Senhor nossas vidas e pedir que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, ministrar ao nosso entendimento, ministrar ao nosso coração, ministrar ao nosso viver diário, que Jesus seja real em nossas vidas e que, acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Evangelho segundo João, no capítulo de número 10, versículo de número 22 e 23, encontramos a seguinte narrativa. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nem sempre, quando estudamos as Sagradas Escrituras, temos uma ideia tão precisa de um momento específico como este. Há uma festa aqui declarada, que não é uma daquelas grandes festas como Páscoa, como Tabernáculo, estas grandes festas citadas no Velho e no Novo Testamento, como Pentecostes. Era a festa chamada festa da dedicação, festa que é exatamente no período que nos encontramos agora, onde os judeus celebram esta festa, que seria uma festa da inauguração, aqui chamada festa da dedicação, aonde o templo fora novamente purificado, reinaugurado, nós diríamos num linguajar bem nosso de nossos dias, quando os macabeus enfrentaram a exércitos estrangeiros e, tendo tido a vitória, puderam rededicar o templo do Senhor, puderam buscar novamente ao Senhor com liberdade, porque o templo havia sido profanado, o templo havia sido, então, aviltado por aqueles estrangeiros. E nesta celebração também chamada Festa das Luzes, ou Hanukkah, que há toda uma festividade com comidas típicas, há toda uma festividade com tudo aquilo que são tradições da cultura hebraica. Vemos que Jesus não tinha problema quanto a essas coisas. Jesus participou dessa festa. E por que participou dessa festa? Por um simples motivo, porque Jesus era judeu. E ninguém pode se esquecer disso, que Jesus era judeu. Nós muitas vezes temos uma visão de Jesus Cristo que é mais inspirada até mesmo nos desenhos, nas esculturas, em Carlos Magno, do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus louro, de olhos azuis, com uma barba
toda bem tratada, muito claro, de feições até nórdicas, é inspirado no imperador Carlos Magno, que tinha exatamente esse tipo físico. E Jesus Cristo não, meus irmãos, Jesus Cristo era um judeu. Jesus Cristo tinha barba de judeu, tinha cabelo de judeu, tinha pele de judeu, tinha olho de judeu. Jesus Cristo tinha nariz de judeu. Pode ter certeza que Jesus Cristo seria reconhecido como judeu. E você me diz, mas que provas o pastor tem que Jesus tinha exatamente esse aspecto? Lembre-se da samaritana, que quando olhou a Jesus, não precisou que ninguém lhe dissesse a origem de Jesus. Ela disse, sendo tu judeu, como fala a mim que sou samaritana? Então Jesus era notadamente judeu. Jesus celebrava as festas judias. Jesus comia como os judeus. Jesus era, volto a dizer, judeu. Isso é muito importante para nós. Naquela festa, na festa do Hanukkah, como muitos chamam, festa das luzes, aonde a tradição hebraica afirma que houve um milagre, o milagre da multiplicação do azeite, a saber, tudo que os judeus tinham na época para manter a chama do candelabro aceso, era uma quantidade de azeite suficiente para um dia, para apenas um dia. Mas, segundo a tradição, e não há registro nenhum disso, apenas a tradição, o Senhor fez com que pudesse durar 8 dias, até que chegasse o azeite que pudesse abastecer, mantendo viva a chama. Você deve lembrar que a chama do candelabro representa a presença de Deus. E por que eu cito essas coisas? Porque o lugar que Jesus Cristo estava era o pórtico, chamado Pórtico de Salomão. Isso não fazia parte do projeto do rei Salomão. Salomão jamais fez um pórtico no templo de Salomão e nunca botou seu nome no pórtico. Mas na reconstrução do templo por Herodes, esse pórtico, que é uma espécie de um portal, de uma entrada, ele ali estava para que as pessoas pudessem acessar ao templo. E Jesus caminhava exatamente neste mês que nós vivemos, o mês de dezembro, que é o mês da festa, aproximadamente, quem sabe, na mesma data em que estamos, Jesus estava caminhando no templo. Era inverno em Jerusalém. O inverno em Jerusalém é verdadeiro inverno. Jerusalém está numa situação mais alta do que muitas outras cidades de Israel. E então, em Jerusalém, pode até mesmo ocorrer, e ciclicamente ocorre, o nevar. Não sabemos se estava nevando, mas podemos até imaginar. Geralmente, nessa época, não é a época de nevar, mas para janeiro, mais para fevereiro, a neve alcança Jerusalém, mas o frio estava ali. E Jesus caminhava naquele ambiente gelado, num lugar que biblicamente é importantíssimo para nós que dizemos que servimos ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia chama, e chama especialmente, os que têm
o nome do Senhor, os que servem ao Senhor. E diz: chorem, chorem os sacerdotes. E onde deveriam chorar os sacerdotes? Entre o pórtico e o altar. Nesse lugar Jesus caminhava. Nesse lugar Jesus estava ali, não fazendo uma outra coisa que não fosse passear. Nós não imaginamos Jesus passeando. Sabe, às vezes nós roubamos de Jesus certas coisas que Jesus fazia. Jesus tinha sono. E porque tinha sono, tinha que dormir. Jesus tinha fome. E porque tinha fome, tinha que comer. E eu deixo de dizer uma coisa: Jesus sabia viver. E Jesus sabia passear. Por vezes os seus discípulos, como chegaram para ele, e parece que os discípulos não só passeavam, os discípulos estavam empolgados e diziam: Senhor, veja que pedras, veja que edificações. E Jesus teve que dizer: eu direi a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Isso não quer dizer que Jesus não tivesse apreço àquele local. E eu quero dizer uma coisa: o Senhor continua passeando no templo. O Senhor está passeando aqui. Ele está passeando no nosso meio, Ele está caminhando em nosso meio, Ele está andando no nosso meio, andando como sem grandes pretensões. Um passeio implica nisto. Um passeio não é uma caminhada que eu desejo chegar em algum lugar. Obviamente que eu estou indo de algum lugar para outro lugar, mas um passeio é um caminhar mais sem pretensões, mais leve, mais agradável. Jesus está apreciando. E o que o Senhor deseja apreciar nos seus passeios? Ele deseja apreciar minha vida, Ele deseja apreciar tua vida. Agora mesmo nós falamos sobre o ofertar, o pastor Murilo falou sobre ofertar, e sempre que eu penso em ofertar, eu me lembro da palavra em Gênesis que diz: de Abel e de sua oferta se agradou. A primeira coisa que deve agradar ao Senhor somos nós mesmos. Nós devemos ter um tipo de vida que quando o Senhor olha, Ele se agrada. Nós devemos ser um tipo de pessoa que quando o Senhor coloca os seus olhos sobre nós, Ele se agrada. Nós precisamos ser daqueles que provocam em Deus o que Cristo provocava no Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, no qual me agrado. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas que agradam ao Senhor, que agradam ao nosso Deus. Jesus está passeando aqui. Jesus está no lugar que nós deveríamos derramar lágrimas, nos arrependendo, onde os ministros deveriam estar buscando ao Senhor com o espírito verdadeiro de arrependimento. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Nós precisamos estar realmente com o coração, como a Bíblia diz, que é de grande valor diante do Senhor, um coração quebrantado e um espírito contrito. Às vezes, nós, infelizmente, dentro da vida, e especialmente da vida religiosa, porque saiba do seguinte: por mais que nós digamos que cristianismo não é religião, é fé, e o é, existe uma verdadeira religião.
A Bíblia diz: a verdadeira religião está em assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E quando nós assistimos órfãos e viúvas em suas necessidades, nós praticamos o que a palavra de Deus diz, a verdadeira religião. E a palavra religião é religar, é reconectar. E qual é o ministério que o Senhor entregou a todos? Nem todos profetizamos, nem todos curamos enfermos, nem todos falamos em outras línguas, mas todos nós, a todos nós, foi dado o ministério da reconciliação. E quando você reconcilia, você pratica a verdadeira religião, você religa vidas a vidas, assim como Cristo, que nos reconciliou em si mesmo pelo seu sacrifício. Cristo nos reconciliou com o Pai e removeu tanto de uns para com os outros e muito mais de nós para com Deus o muro da separação, que se chama inimizade, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. E é por isso que o Senhor nos diz: amem aos seus inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, ama ao teu inimigo. Meus irmãos, todos os amores que existem, por mais que sejam os amores como um amor de uma mãe, que, segundo até mesmo o próprio Sócrates, era o amor mais puro que podia existir, porque era um amor que tinha menos egoísmo, porque amamos em parte, nos dedicando e em parte ambicionando receber algo da pessoa ou daquilo que amamos. Esposo e esposa se amam, e eu espero que todo esposo e esposa se amem à semelhança de como Cristo ama a igreja, e a esposa possa ser a semelhança do que a igreja deveria ser para Cristo. Porque na certeza do que Cristo ama a igreja, eu não tenho dúvida alguma. E dizer que a igreja ama a Cristo, essa é a minha esperança. É diferente. Porque por vezes eu encontro um comportamento na igreja que não condiz com uma noiva apaixonada pelo seu noivo, mas nós devemos ser essa igreja apaixonada. Mas mesmo entre estes que amam, pais que amam os filhos, filhos que amam os pais, cônjuges que se amam, amigos que se amam, existe um certo grau de recompensa no amar pessoas que também nos amam. Mas quando você ama o inimigo, você não espera nada. O que você pode esperar de um inimigo? Só inimizade, só ataque. Jesus fala do inimigo, o que te afronta, o que te enfrenta de frente. Jesus fala do perseguidor, o que te ataca e vem por trás. Jesus fala daquele que te aborrece, e que te aborrece muitas vezes não vem por trás, nem muitas vezes vem pela frente, mas uma coisa eu te garanto, sempre está do lado. E Jesus fala: vocês têm que amar essas pessoas, amar o impossível de se amar,
E aí vocês amarão com um amor que ama porque quer amar. Quem ama um inimigo, como Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos, ama porque quer amar. Não ama por nenhum outro motivo. E aí nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Semelhantes ao Senhor. Semelhantes a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, sendo erguido na cruz do Calvário, sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Em dias que nós vemos um discurso de ódio, não na sociedade apenas, mas infelizmente até dentro da Igreja de Cristo. Só basta você ver certas redes sociais, você fica impressionado, às vezes, com o linguajar. Deixe-me dizer uma coisa sobre o linguajar. A boca fala do que está cheio o coração. E não só fala, escreve também à mão. Então, cuidado com o que nós temos manifestado. Por quê? Porque nós devemos dar bom testemunho a este mundo. Nós precisamos dar bom testemunho a este mundo. Nós precisamos conquistar o coração dessas pessoas. Nós precisamos amar nossos inimigos. Jesus caminhava naquele lugar, passeava naquele lugar. O frio não impediu ao Senhor de estar na casa do Senhor. Quantas coisas nos impedem de estarmos na casa do Senhor? Quantas situações, realidades, circunstâncias nos impedem? Basta haver uma chuva e muitos não chegarão à casa do Senhor. Eu descobri que existem duas coisas que são altamente solúveis: táxi e crente. São duas coisas que somem quando a chuva cai. Você às vezes não encontra, diz o que aconteceu. Devem ter se dissolvido, não pode ser outra explicação. O que aconteceu? Jesus estava num momento em que as circunstâncias, o clima, a realidade do que lhe cercava não impedia dele estar onde ele deveria estar e dele participar do que ele deveria participar. Havia um compromisso de Jesus. E ali ele se colocava naquele lugar chamado Pórtico de Salomão. Há muita discussão por que este lugar veio a receber tal nome, se Salomão não o construiu. Supõe-se que esse lugar, de certa maneira, ocupava aquilo que se chama nas Sagradas Escrituras as colunas de Salomão. As colunas de Salomão eram duas colunas que não apenas tinham presença, utilidade, mas, pasmem, tinha nome. E o nome não era Colunas de Salomão. Cada uma delas tinha um nome especial. Uma delas se chamava Jaquim. Jaquim é uma palavra hebraica bem interessante, que ela significa Deus estabelecerá. Quando você está na casa do Senhor, existe algo que sustenta uma afirmativa de fé e de esperança. Deus estabelecerá.
estabelecerá. E existe a palavra da outra coluna, que é Boaz. Boaz significa algo bem interessante. Nela será estabelecida. Veja que coisa interessante. Duas coisas que sustentam a casa do Senhor. E nós hoje somos a verdadeira casa do Senhor, templo do Espírito Santo. Deus estabelecerá e nela, em você, será estabelecido. Deus estabelecerá e em você será estabelecido. Há algo sobrenatural, há algo extraordinário, há algo grandioso, divino, que será estabelecido em minha vida, em tua vida, em cada um de nós. Por quê? Porque Deus não faz apenas uma vaga promessa. As promessas de Deus são compromissos de Deus. E Deus zela pela sua promessa, pela sua palavra, pelo seu compromisso. Deus zela para cumprir. A Bíblia diz: o que Ele prometeu, isto Ele fará. Deus estabelecerá e nela será estabelecida. É isto que significa caminhar naquele lugar. Voltando às colunas do rei Salomão, aquele era um lugar muito importante. Era um lugar onde o pregador, como Salomão é chamado em Eclesiastes, pregava, ensinava, ministrava. Interessante que Salomão é um daqueles que pregava. Existem alguns homens de Deus que foram pregadores. Nem todo homem de Deus precisou ser um pregador. Mas existem alguns homens de Deus que nós sabemos que foram pregadores. Entre eles, Noé, pregador da justiça. Noé era pregador da justiça. A Bíblia diz que é em paz que se semeia o fruto de justiça. Aonde há um pregador da justiça, existe paz. E o interessante é que se existe um lugar aonde seria um desafio a toda prova haver paz, é a Arca de Noé. Acompanhe-me o raciocínio. Se a Arca de Noé não era um lugar desafiador para ver paz, porque nela não entraram apenas os animais domésticos, entraram todos os animais. Entraram os predadores e as presas, e ficaram lá por um grande período. Eu não sei como foi organizado, eu não sei quem ficou, aonde ficou, a Bíblia não fala. Eu sei que cuidar da arca não deve ter sido algo fácil. Eu creio que Noé, sua família, tiveram que cuidar da arca. Nós normalmente não imaginamos muito, nem pensamos muito sobre isso. Mas imagine um casal de hipopótamos. Se você já assistiu algum documentário de vida animal sobre o hipopótamo e já viu um hipopótamo, perdoe-me a palavra, defecando, você sabe que um hipopótamo não apenas lança as suas fezes, que não são poucas, ele gira o seu rabo como um ventilador, e aquilo se espalha ao redor. E eu, quando vi isso, eu falei: meu Deus, ai do filho de Noé que teve que limpar
a baia do hipopótamo e da hipopótama, porque não deve ter sido fácil. Que Deus me perdoe, mas eu realmente imaginei. E eu me coloquei no lugar dele, imaginando, eu tenho que limpar esse ambiente do hipopótamo, e devia estar até o teto de problemas para serem resolvidos. E, porventura, na igreja, não querendo fazer a simbologia tão forte, mas não existem coisas que nós temos que cuidar, que nós temos que tratar. Mas o que mais me chama a atenção é que durante todo aquele tempo, eu imagino o leão olhando a gazela e a gazela olhando o leão. E como é que o leão não atacava a gazela? Ou não atacava a vaca? Como é que essas coisas não aconteciam? Como o lobo não atacava um cordeiro? Como o cordeiro não fugia do lobo? Para mim, aquilo que a Bíblia diz, que o lobo passeará com o cordeiro, aconteceu dentro daquela arca. Um milagre de Deus aconteceu dentro daquele ambiente. E existe um milagre sobrenatural que Deus deseja. Todo milagre é sobrenatural, você me dirá, mas existem milagres que são extraordinários. Pois a Bíblia diz que Deus fazia pela mão do apóstolo Paulo milagres extraordinários. E se para mim é milagre, já é extraordinário. Então, quer dizer, existiam milagres tão comuns no ministério de Paulo, ao ponto de poder se dizer a respeito do que estava acontecendo, que era extraordinário, era incomum, não era como os outros milagres. Há algo que Deus quer nos dar. E aonde receberemos? Aonde Ele estabelecer. E aonde Ele estabelecerá? Neste lugar Ele irá estabelecer. E Paulo, então, diz em outro trecho nas Sagradas Escrituras: orai por mim, para que me seja dada. Sabe, nós necessitamos receber de Deus. Isso talvez seja o mais importante que eu tenha a falar. Receber de Deus aquilo que só Deus pode nos dar. Que o estudo não pode nos dar. Que o empenho e a dedicação não nos pode dar. Que homens não nos podem dar. Que a vida não nos pode dar, que só Deus pode nos dar. E enquanto nós não pararmos de buscar em homens, em coisas, em outros lugares, aquilo que somente Deus pode nos dar, nós viveremos frustração. Temos que buscar em Deus o que só Deus pode nos dar. Foi Jesus que disse aos seus discípulos algo tão especial. Os seus discípulos estavam preocupados com um grande desafio, o desafio de restaurar Israel. Jesus lhes deu um desafio muito maior: pregar o Evangelho até os confins da terra. Ele diz: vocês estão querendo uma nação, eu quero todas as nações. E então, aqueles homens ficaram diante de uma situação de como eles conseguiriam fazer tal coisa. E Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém não era um lugar
que eu, como um discípulo de Jesus, gostaria de retornar. Não naqueles dias, onde Jesus havia sido crucificado, havia muita oposição aos discípulos. Tanta oposição que muitos dias depois de estarem em Jerusalém, os discípulos ainda trancavam a porta. Por que trancavam a porta? Porque temiam o que podia entrar. Temiam o que podiam sofrer. Era uma igreja de certa maneira intimidada. Era a igreja de Jerusalém. Eles voltaram àquele mesmo lugar aonde, com Jesus, haviam celebrado a última ceia antes da crucificação, a primeira ceia para a igreja de Cristo. Eles voltaram ao cenáculo, o aposento alto. Um aposento alto era um lugar dedicado à oração. As casas em Jerusalém, as casas eram feitas de tal maneira que você pudesse ter um aposento alto, um lugar aonde você oraria. Nesse lugar, Jesus esteve com seus discípulos. Nesse lugar, ele celebrou a ceia com seus discípulos. Esse era um lugar que comportava bastante gente. E ali estavam reunidas cerca de 120 pessoas, não apenas reunidas, mas trancadas, com temor. Por que não dizer com medo? Até que receberam o Espírito Santo. Alguma coisa explodiu naquelas vidas. Eles receberam do Senhor o que somente o Senhor lhes poderia dar. E ousadamente, cheios do Espírito Santo, eles falavam das maravilhas de Deus, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. A Bíblia não nos diz, mas ou alguém destrancou, ou as portas foram destrancadas. Existem impedimentos que o mundo coloca a nós. Existem outros impedimentos que nós nos impomos a nós mesmos por causa de temores, por causa de medos. Nós nos trancamos. Nos trancamos em nós próprios, nos trancamos em nossas casas, nos trancamos em nossos ambientes, nos trancamos em nossas igrejas, nós nos trancamos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós recebemos do Senhor, existe algo em nós, como Paulo diz, porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Sabe, quando você recebe do Senhor, existe algo incontrolável em você de compartilhar o que o Senhor te deu. Por isso, quando nós somos salvos, queremos compartilhar a experiência de salvação. Por isso, quando nós somos cheios do Espírito Santo, queremos compartilhar do que o Senhor nos encheu com o Espírito Santo. Por isso, quando somos curados, queremos compartilhar da cura. Quando somos libertos, queremos compartilhar da libertação. Quando recebemos uma palavra, queremos compartilhar a palavra que recebemos. Lembre-se da samaritana, tão fechada. Não seria errado eu dizer tão trancada. A samaritana estava trancada. Trancada pelos seus conceitos, trancada pelos seus preconceitos, trancada
pelo seu racismo até, porque ela tinha um preconceito contra os judeus. Ela estava trancada ali, trancada pelo seu sofrimento, trancada pelo tipo de vida que ela vivia. Ela estava trancada. Mas quando Jesus ministrou àquela mulher, a tranca foi rompida, a tranca foi removida. E aquela mulher que, de certa maneira, nos parece que ia num horário para estar longe de todos, não conseguiu segurar o que ela recebeu. Encontrei eu um homem que me falou tudo o que eu precisava ouvir. E os próprios samaritanos disseram: nós viemos porque você nos falou, mas agora não mais porque você nos falou, mas porque nós próprios o ouvimos. Que coisa maravilhosa é receber do Senhor: orai por mim, para que me seja dada a autoridade, para que eu fale como me convém falar. Essa palavra autoridade é uma palavra tão interessante nas Sagradas Escrituras, uma palavra que você pode encontrar a palavra dínamos, que é a palavra poder, que é um poder explosivo. Tanto é um poder explosivo, é um poder de grande impacto, que quando foi para nomear-se a criação de Nobel, de Nobel, exatamente, de Nobel, ele deu o nome dinamite, a sua criação. Uma concentração de um poder explosivo. O que você tem é dinamite. É um poder explosivo. É um poder avassalador. É um poder que você não pode, assim como você não pode conter uma explosão, você não pode conter este poder. Recebereis poder. Mas Jesus também disse uma palavra antes disso. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por isso ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda a autoridade, todo o carisma. A autoridade é algo que você nutre por algo ou por alguém que você respeita. A autoridade é baseada num respeito, numa grande admiração. Então Deus, que nos concede esse carisma, a própria palavra carisma, que é relacionada aos dons, a palavra carismata, que quer dizer algo que não é meu, algo que eu recebo e recebo gratuitamente, sou favorecido. Os dons são chamados carismata, são chamados carisma. Assim, aqueles que recebem os dons se tornam, por terem o carisma em si, carismáticos. E nós precisamos, de fato, estar nesse lugar, caminhando com Jesus, passeando com Jesus. Sabe, com isso eu quero terminar. Eu sei que esse é um texto não muito usual, poucas pessoas pregam esse texto, falam deste assunto, mas o caminhar e o passear com o Senhor é algo tão importante. E eu te farei uma pergunta: qual foi a última vez que você passeou com Jesus? Nós às vezes estamos vivendo uma vida com o Senhor,
mais religiosa do que nós imaginamos. Nós não estamos vivendo uma vida apenas de responsabilidades. É minha responsabilidade o meu momento de orar. É a minha responsabilidade, é o momento de ler a Bíblia. É a minha responsabilidade, é o momento de ir ao culto. Sim, é minha responsabilidade, eu não nego. Mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você caminhou com o Senhor? Experimente fazer isso. Experimente dar um passeio. E no meio do seu passeio, você me achará infantil. Mas lembre-se que se não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Em um certo grau, não de falta de maturidade, mas de identificação do que é, de fato, ser como uma criança, nós precisamos ter. Caminhe, saia. O Rio de Janeiro é um lugar feito para caminhar. Há outros lugares no mundo, mas eu vou te contar, Deus exagerou com essa cidade. E principalmente a nossa região, a zona sul do Rio de Janeiro. Eu direi a você umas coisas absurdas. Se você vai e frequenta uma academia, qual foi a última vez que você conversou com Jesus na academia? Porque existem lugares que nós não estamos falando com o Senhor. E deveríamos estar falando com o Senhor. Mas falar com o Senhor não é orar. E o Senhor não nos disse para orar sem cessar. Então eu deveria estar... Qual foi a última vez que você convidou Jesus a ir com você num restaurante? Você dirá, isso é um absurdo. Eu direi, sim, é um absurdo. Mas eu não gostaria de entrar num lugar sem Jesus. E nós devemos aprender a passear com Jesus Cristo, a entender que Jesus também passeia. Qual foi a última vez? Estamos chegando na época natalina, em que existe essa intensidade tão grande quanto a compras, a esse comércio. Às vezes é mais comércio que celebração, mas é bom sermos presenteados, é melhor ainda darmos presentes. E se você tem condição de presentear, presenteie. Mas qual foi a última vez que você perguntou a Jesus a opinião dele? Comprando algo para a esposa, disse, será que ela vai gostar, Senhor? Se ele disser que ela vai gostar, pode ter certeza, ela vai gostar. Porque ele nunca erra. Nós temos que trazer Jesus para os nossos passeios, não só para os nossos trabalhos. Talvez isso lhe pareça uma mensagem tão pequenina, mas o que eu quero dizer é que eu quero minha vida, a tua vida, nossa vida, totalmente com Jesus Cristo. Nos problemas nos lembramos dele, nas dificuldades corremos para ele, mas nós devemos também, naquele momento aprazível, naquele momento de passeio, sabe, eu me lembro de uma ida que o Senhor nos concedeu, que fomos pregar em Orlando, na Flórida, já há vários anos. E eu me lembro da crise que houve, porque me presentearam com as entradas, ou passaportes, como eles chamam, de todos os parques temáticos da Disney. E eu então disse, não, eu não vim aqui para ir aos parques. Eu vim aqui para pregar nas igrejas. Eu estava pregando todos os dias em todas as igrejas que eu podia pregar, que me convidavam para pregar. Eu disse, Senhor, eu não vim aqui para ir a parque, eu não vou a parque. E cai aquele senso de, você sabe como é isso, de responsabilidade. E então, em um determinado momento, ainda com as entradas ali, ou passaportes para o parque da Disney,
o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma coisa muito estranha. Ele disse: eu quero ir ao parque. Eu disse: não estou entendendo nada. O senhor quer ir ao parque? Sim, eu quero ir com você ao parque. Estávamos apenas com tia Thelma. Luiziana não estava comigo naquela ocasião. Era o nascimento do João Pedro, do meu primeiro neto. Obviamente que minha esposa não quis viajar comigo. Tínhamos duas passagens. Quem foi tia Thelma, que eu disse: tia, a senhora vai comigo? E tia Thelma disse sim. E quando nós recebemos as entradas para ir ao parque, era a entrada para mim e para ela, porque tinham preparado para mim e para a Luiziana, tia Thelma prontamente disse: eu vou. Eu vou. E você não sabe o trabalho que me deu impedir a tia Thelma de subir em montanha-russa, com os 85 anos que ela tinha na época, hoje 93. Eu vou te dizer uma coisa: quando Deus me falou isso, aquilo me deu um nó na cabeça. E Deus me disse: eu quero ir com você em toda parte. Eu disse: Senhor, tu passeias? Tu passeias? E Deus começou a me dar vários textos bíblicos, entre eles esse, que Jesus passeava. E Jesus quer passear com você e comigo. Jesus quer sonhar com você e comigo. Jesus quer a sua felicidade e Ele quer se satisfazer com você na sua felicidade. Deus quer estar com você em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as formas. Se você um dia descer a cova dos leões, Ele descerá com você. Mas se você caminhar em pastos verdejantes, Ele também estará com você. Se você for ao vale da sombra e da morte, Ele estará com você. Se você estiver na casa do Senhor todos os dias da sua vida, Ele também estará com você. Ele estará com você em todos os lugares, Ele estará com você de todas as maneiras, Ele te apoiará, até nos teus sonhos Ele estará com você. E não foi no meio de sonhos que Deus falou com Paulo? E não foi no meio de sonhos que Deus enviou um anjo a falar com José? E não foi no meio de sonhos que tantas coisas aconteceram nas Sagradas Escrituras, que Deus orientou, que Deus falou, como diz, sendo divinamente orientados por sonhos, ou nos seus sonhos. Quando você dorme, Deus quer estar contigo. Quando você está desperto, Deus quer estar contigo. Ele também passeia quando você passeia. Nesta época de Natal, quando você estiver celebrando, porque o momento maravilhoso para se falar de Jesus Cristo. Não seja como alguns que dizem: essa não é uma festa bíblica. Tudo bem, Deus gosta de festas, tanto que tem tantas festas daqui nas Sagradas Escrituras. Deus é um Deus festivo, quando não festeiro. Então, vamos aproveitar esses momentos. É um momento que você falar algo de Jesus, falar algo do Natal, falar algo do nascimento. Seja sábio. Deus quer estar contigo e com tua família. E você tem que aceitar a companhia dele. Como eu não aceitaria a companhia do Senhor? Mas às vezes nós só queremos o Senhor em coisas muito sérias. Deus também, deixe-me dizer uma coisa, Deus ri. Deus ri. Nós não imaginamos Jesus sorrindo, mas Ele sorriu. Esse Jesus de cara fechada não é um Jesus real. Você acha mesmo que Jesus ministrou para as crianças? Sabe, eu às vezes vejo esses quadros de Jesus e as crianças ao redor de Jesus. Eu sei que Jesus tinha uma presença
que é a presença, que podia fazer o pestinha, mais pestinha, ficar quieto. Mas às vezes nós estamos apenas com aquela imagem de as crianças sentadas ao redor de Jesus ministrando às crianças. Jesus ria com as crianças, Jesus sorria para as crianças. Eu creio que crianças subiam nas costas de Jesus. Eu creio que crianças mexiam no cabelo de Jesus, puxavam a barba de Jesus. Por que você crê nisso, pastor? Porque eram crianças. E eu espero de criança comportamento de criança. Eu não espero de criança comportamento de adulto. Você sabe, eu não escondo. Eu quero essa igreja cheia de crianças. Isso é vida. Cheia de adolescentes, cheia de jovens. Eu quero essa igreja pulsante. Pulsante. E velho, você não quer na igreja? Quero também. Velho é muito bom, meu irmão. Tem que defender o meu lado. Velho é bom também. Nós precisamos entender que Jesus passeia, que Jesus caminha, que você, quando caminhar ao lado da praia, saiba do seguinte: deixe Deus te ministrar. Existem lugares que às vezes eu penso, por que Deus escolhia as montanhas? Quando você sobe uma montanha e contempla da montanha tudo que está lá embaixo, você entende porque Deus mandava as pessoas subirem a montanha. E meu irmão, se subo, Ele lá está. E se desço, Ele lá está também. Aonde estiver, a tua presença estará comigo. Deus passeia neste lugar. Senhor Jesus Cristo, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Teu poder, que a Tua misericórdia, que a Tua graça se manifestem na nossa vida. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos a Tua presença nos trabalhos, nos afazeres, nos desafios, na cova dos leões, Senhor, na fornalha. Nós queremos no dia a dia, no arrumar a casa, no preparar as coisas, no estudar, no passear, em todo lugar e de todas as formas, Tu estarás conosco e nós estaremos contigo. E como a Tua promessa foi dada a nós, eis que estou convosco todos os dias. Nós louvamos o Teu nome. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos prepare para que nós celebremos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Leva-nos agora, ó Pai, em paz e em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém.